Direto da redação. Está acontecendo o conflito ainda entre Estados Unidos, Israel e Irã. Estados Unidos estava negociando com o Irã um cessar-fogo, mas Israel está comprometendo tudo, porque Israel está bombardeando o Líbano. E o Irã mandou avisar o seguinte: é para todo mundo cessar-fogo, não é para ninguém, nós vamos então permanecer com a guerra. Não adianta fazer aqui, negociar cessar-fogo conosco e manter bombardeio no Líbano. E tudo isso aí está complicando muito essa questão aí, essa pacificação no Oriente Médio. Mas os fatores ali que vão prevalecer e que deverão determinar o fim desse conflito, ou pelo menos uma trégua, é o fator econômico. E o grande desafio dos Estados Unidos, que está louco para sair dessa guerra, porque não esperava o poder destrutivo do Irã, com a intensidade que tem. O Irã só utilizou agora mísseis antigos, não utilizou os mísseis mais modernos, os mísseis de cruzeiro, os mísseis assim, mais sofisticados. Então o poder destrutivo é grande. E o custo econômico dessa guerra para os Estados Unidos e o custo também, as perdas têm sido muito grandes. E qual é o desafio dos Estados Unidos? É conter essa sana expansionista de Israel, as ambições do governo de Netanyahu, Benjamin Netanyahu. E você vai acompanhar agora os detalhes numa entrevista de um especialista. Ele foi entrevistado nos estúdios, né, pelos estúdios da TV Brasil, e é muito interessante as questões que ele pontua nessa entrevista, que você vai conferir agora. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo ali? Em resumo, o que está se perdendo de vidas, o que vai se perder de vidas nessa guerra aí, pouco importa para os Estados Unidos. O que importa ali é a pressão econômica mesmo. É o bolso. O especialista que é ouvido, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, é o Roberto Goulart Menezes. Vamos conferir os trechos dessa entrevista, por favor. Esse discurso apocalíptico do Trump, ele se mostrou, irrealista, até porque o custo político, geopolítico seria altíssimo. Trump tenta, com esse discurso, forçar o Irã ao que ele chamou de uma rendição incondicional. E o Irã não entrou no jogo dos Estados Unidos. E com isso, Trump, também pressionado por indicadores domésticos, ou seja, sobre a economia dos Estados Unidos, o desemprego nos Estados Unidos, pode ter reflexos ainda mais graves e, sobretudo, o estrago que essa guerra tem feito desde 28 de fevereiro na economia mundial. Tanto é assim que o anúncio do fim do possível cessar-fogo, e depois confirmado, entre Estados Unidos, do Irã e Israel, isso já rapidamente repercutiu no preço do petróleo mundial. No Brasil, o dólar caiu, cerca de 25 centavos. Então, o que se espera é que essa trégua seja permanente e possa levar de um cessar-fogo e desse cessar-fogo levar a um plano de paz que cesse de vez essa guerra que nós sabemos que pelos próprios parte do serviço de inteligência dos Estados Unidos, o Irã não ameaçava os Estados Unidos. Professor, agora, ao contrário de Trump, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parece querer continuar com a guerra. Até que ponto Israel tem essa capacidade aí de certa forma, fazer uma pressão aí? A gente está perdendo um pouco o contato aqui com o professor. Mas está nos ouvindo. Pois é, até que... Eu estou aqui. Oi, professor. Até que ponto Israel consegue, ou o lobby israelense consegue exercer essa pressão no Trump aí nos Estados Unidos? Sim, Israel é um aliado incondicional dos Estados Unidos, e o fato é que os Estados Unidos, em grande parte, eles entraram nesse conflito por conta de Israel. E agora Donald Trump quer se retirar do conflito, e vale lembrar também que durante o governo Biden, Israel tentou arrastar os Estados Unidos para o conflito e o Biden evitou a todo custo. E agora os Estados Unidos parece não estar conseguindo demover Israel de que já chegou o momento de finalizar os ataques
Até porque Israel, junto com os Estados Unidos, mataram cerca de 50 lideranças do Irã. Entre elas, né, como nós sabemos, o Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. E agora Israel segue ainda matando outras lideranças, sobretudo na área militar. Então, os Estados Unidos têm como, claro, segurar Israel, mas está deixando Israel seguir avançando militarmente contra o Líbano. Tanto que o Irã tem exigido que o cessar-fogo seja amplo, né, e que inclua, claro, o Líbano. Então, com isso, os Estados Unidos, com essa pressão que o Trump vem sofrendo internamente, possa levar de vez, né, um cessar-fogo, mas para isso os Estados Unidos, né, Donald Trump especificamente, tem que colocar, enfim, um ponto final na ambição territorial de Israel, que quer avançar sobre os seus vizinhos e quer alastrar o conflito para todo o Oriente Médio. Professor, a impressão que dá é que houve um erro estratégico de cálculo do quanto a Europa, de quanto a OTAN se envolveria em favor dos Estados Unidos e Israel para definir essa guerra, para resolver a guerra. Parece que houve um cálculo equivocado, porque não houve esse envolvimento. Isso pode ter um preço para a Europa no pós-guerra? Sim, Guilherme, porque Donald Trump já vem tratando a Europa de forma bastante rude. Vale lembrar que Donald Trump disse recentemente, né, no Fórum de Davos, que queria receber a Groenlândia como esperando uma benevolência da Europa. Donald Trump também já tinha colocado pressão sobre os custos que os Estados Unidos, sobre os europeus em relação ao custo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos pagam para a OTAN. A OTAN tem um orçamento de cerca de 1,5 trilhão de dólares e os Estados Unidos pagam cerca de 1 trilhão. Então, os Estados Unidos querem que os europeus contribuam mais. Mas o fato de os países europeus, aliados dos Estados Unidos na OTAN, não terem se engajado na guerra, nós vimos também que Donald Trump mostrou contrariedade, chegou até mesmo a mencionar a possibilidade de retirar os Estados Unidos da OTAN. É claro que levaria praticamente ao colapso da OTAN. Então, os Estados Unidos, o pós-guerra, certamente vai aumentar a tensão entre os Estados Unidos e os europeus. Agora, o Trump, a política externa dele, como nós sabemos, é muito agressiva. Então, Trump não tem tranquilidade com nenhum país do mundo. O Trump faz guerra, como se diz, comercial, agora está fazendo essa guerra contra o Irã, aumentando o preço da energia no mundo, o custo de vida, a inflação, atingindo, é claro, diferentemente as diferentes regiões do mundo, mas a Europa só aumenta a tensão com os Estados Unidos. Então, Trump, mesmo encerrando a guerra do Irã, né, fica parecendo uma situação, né, de 2003, quando os Estados Unidos se engajaram, parece que ele tenta evitar isso, melhor dizendo, com o que aconteceu no Iraque, ou seja, que os Estados Unidos tiveram que entrar com tropas, permanecer lá por muitos anos, a um custo elevadíssimo, e ao final não deu em nada, a não ser um rastro de destruição imenso no Iraque. Então, a Europa certamente vai seguir resistindo a entrar na guerra, sobretudo porque o Irã deve começar em breve permitir a passagem de parte dos navios pelo Estreito de Hormuz.